Olá, que alegria ter vocês aqui, gente, para mais um estudo da Palavra do Senhor. Para o estudo de hoje, gente, eu quero unir um pouquinho os meus 17 anos como professora universitária, a minha paixão pela neurociência, com o que eu estou aprendendo no meu terceiro ano de teologia e compartilhar aqui com você. Hoje nós vamos estudar o Salmo 85. O Salmo 85, ele traz o título de A Súplica pelo Perdão do Senhor. E sabe, gente, por que eu quero compartilhar um pouquinho isso com vocês? Porque como psicoterapeuta, há vários anos já, eu vejo que todos os dias eu vejo pessoas presas no passado. Tanto pela culpa que fica remoendo, ou pela uma dor que não consegue soltar, sabe? E sabe, gente, o que a Bíblia, ela nos diz sobre isso? Então, o Salmo 85 é um grito por restauração. Ele não é apenas um texto antigo, sabe, gente? Ele é uma chave para destravar a nossa saúde emocional e espiritual. Então vamos entender como Deus, o Todo-Poderoso, o Criador de tudo que és, beija a nossa dor com a sua paz. Então eu convido primeiramente você a fazer uma oração aqui comigo, para que o Senhor seja realmente o seu Senhor agora, que você possa olhar para Ele profundamente e dizer para Ele: Pai, estou aqui, fale a mim, estou aqui. E só ouça o que Ele vai te dizer, tá? Por meio desse estudo aqui. Querido Deus e Pai, eu oro, Senhor, para que a sua mão esteja sobre cada pessoa assistindo ou ouvindo este vídeo. Eu creio no poder do Espírito Santo que restaura, que cura, que desperta. Por isso eu te clamo, Senhor, venha sobre nós. Estamos aqui, Senhor, sedentos de Ti. Nos ajude, desperte a nossa inteligência, a nossa sabedoria. Senhor, aumenta o nosso conhecimento. Nós te entregamos este tempo a Ti, com a certeza que o Senhor nos ouve, que o Senhor nos vê, e que o Senhor nos ensina, Senhor. Obrigada, Pai. Estamos aqui, em nome de Yeshua, Jesus de Nazaré. Amém. Bom, gente, então, para a gente entender para a gente entender o Salmo 85, nós precisamos olhar para as feridas de um povo que estava tentando se reencontrar. Então, quando a gente olha o cenário, a gente pensa assim que este salmo, gente, olhando um pouquinho o contexto, este salmo, ele é situado ali num período de pós-exílio babilônico, ou seja, eu acredito que o povo estava retornando da Babilônia, aproximadamente 538 a.C. Então eu quero que você junto comigo imagine a cena. Após 70 anos, como escravos em uma terra estranha, o rei Ciro da Pérsia permite que os judeus voltem para Jerusalém. Olha só que notícia boa, estão sendo libertados. Porém, eles voltam com aquela expectativa de festa, foram libertados. Mas, sempre tem um mas, eles encontram os muros derrubados, o templo em cinzas e a economia destruída. Então, o que acontece com o povo? Eles levam um choque da realidade. Entenderam? Gente, olha, vamos olhar um pouquinho a neurociência no momento. O povo, eles estavam vivendo o que chamamos de estresse pós-traumático, não é verdade?
Eles tinham uma liberdade física, mas a mente deles ainda estava presa à dor e à escassez do que eles viveram. Foram muitos anos. O Salmo 85, então, ele nasce desse vazio, sabe, gente? Entre a promessa de Deus e a realidade difícil que eles estavam pisando, que eles estavam vendo diante dos próprios olhos. Bom, esse é o contexto. Agora, quem escreveu, gente? No cabeçalho, né, do Salmo já fala que foi entregue ao regente do coro, um salmo da família de Corá. Então, quem eram os filhos de Corá, gente? Bom, para contar aqui essa história, eu quero que vocês percebam que ela traz uma certa história de ressignificação. Por quê? Gente, como psicoterapeuta, você vai amar este detalhe. Os filhos de Corá são o maior exemplo bíblico de que a nossa ancestralidade não define o nosso destino. Não define, gente. Tá? Eles eram descendentes de Corá. Aquele que, sabe, que liderou uma rebelião contra Moisés. Eu acho que até falei isso num dos vídeos anteriores. Né? Corá, ele liderou uma rebelião contra Moisés no deserto e ele foi engolido pela terra. Você vai achar isso em Números 16. Leia, você vai ver. Tá? Enquanto o pai pareceu na rebeldia, os filhos, gente, escolheram um caminho diferente. Tá? Os filhos de Corá. Eles se tornaram os porteiros. Gente, e os músicos do templo, tá? Então, eles não eram apenas cantores, eles eram especialistas em súplica e adoração coletiva, né? Então, eles transformaram uma herança de vergonha em um legado de louvor. Quando eles escrevem o Salmo 85, eles estão falando de alguém que conhece o fundo do poço, mas que sabe como pedir o beijo da paz de Deus. E você vai entender. Fica aqui comigo até o final, que você vai conseguir entender o que significa esse beijo da paz, que eu já repeti algumas vezes aqui no vídeo. Mas, gente, esse salmo, ele mostra, falando um pouquinho da família de Corá, que não é porque nós vimos atitudes que nós não concordamos com nosso pai, com nossa mãe, que nós precisamos repeti-las. Nós podemos escrever uma nova história, entregando o perdão, entregando a culpa ou dor, seja o que for, ao nosso verdadeiro Pai, o Senhor, o Altíssimo, certo? Então, eles escreveram, gente, esse salmo porque, embora Deus tivesse cumprido a promessa de trazê-los de volta, as coisas ainda estavam muito difíceis. Olhando para esse cenário, vocês não concordam? Olha só, havia seca, vamos colocar assim, havia secas, oposição de inimigos locais e desânimo espiritual no povo. Então, gente, o Salmo, ele é uma súplica comunitária. O povo se uniu. Eles olham para o que Deus já fez no passado, para criar coragem de pedir que Ele venha e faça de novo no presente, certo? Então, pessoal, vamos conseguir aqui entrar dentro deste salmo, dessa oração da família de Corá, e vamos aprender. Sabe, eu tenho certeza que vai ajudar muitos de vocês a ressignificar a dor através deste clamor aqui por restauração, tá? Olha, gente, eu sei que às vezes a gente lê um salmo assim e não consegue perceber o poder que ele tem. Mas quando a gente se coloca de verdade diante de cada versículo, de tudo aquilo que
essa pessoa escreveu, vivendo no meio desse contexto. Isso serve muito para os nossos dias de hoje, entendeu? Então, meu pessoal lindo que me acompanha aqui, para a gente entender o Salmo 85. Imagine que você finalmente conseguiu sair de um relacionamento abusivo, ou de uma falência financeira, ou de algo que te prendia, uma dor. Você está livre, mas as marcas no seu cérebro e na sua alma ainda doem. Olhe para isso. Era assim que os filhos de Corá se sentiam ao voltar do exílio. Vocês estão entendendo? Então, começa a entrar nesse contexto. Eles olhavam, gente, para as ruínas de Jerusalém e perguntavam: Senhor, Tu nos trouxe de volta, mas quando é que o nosso coração vai voltar a ter paz? Eles sabiam, gente, o que era ter um passado difícil. Afinal, eles eram descendentes de um homem que falhou feio, como eu contei aqui para vocês. Mas eles escolheram ressignificar essa dor através desse clamor, que é esse salmo lindo e maravilhoso. Então vamos fazer uma análise aqui, de versículo por versículo. Pega a sua Bíblia, a minha já está aqui, como vocês sabem. Eu gosto de lendo e conversando com vocês. Então vamos lá, versículo 1, gente. Vamos lá, meu povo lindo. Versículo 1. Favoreceste, Senhor, a tua terra. Trouxeste Jacó de volta do cativeiro. Gente, o salmo ele já começa ativando a memória afetiva aqui. Como eu amo terapia, adoro trabalhar com desenvolvimento humano, eu preciso lembrar você aqui, sabe, de uma coisa muito importante. Você sabe que lembrar de vitórias passadas é essencial para a gente enfrentar crises atuais? Perceber aonde o Senhor esteve com você na sua caminhada até aqui. Então, eles começaram validando o que Deus já fez. E a gente não pode esquecer das coisas que o Senhor já fez com a gente. Inclusive em Lamentação, Jeremias escreve, fala que o Senhor, ele chega ao Senhor e fala: eu quero trazer à memória, Pai, o que me pode dar esperança. Eu quero trazer à minha memória as coisas que o Senhor fez, que pode me trazer esperança. Tá? Porque Jeremias vivenciou toda a destruição de Jerusalém. Tá bom? Vamos lá, versículo de 2 e 3. Perdoaste a culpa do teu povo e cobriste todos os seus pecados. Aí tem uma pausa. 3. Puseste fim à tua indignação. Retiraste tua ardente cólera. Nossa, gente. Aqui, quando a gente pensa um pouquinho na neurociência do perdão, a gente entende que a culpa, ela gera um estado de alerta constante, é um estresse crônico no nosso cérebro. Quando Deus cobre o pecado, ele interrompe o ciclo de punição que a nossa mente cria. Você está compreendendo? É a remoção do peso cognitivo da falha. E você começa a tirar, sabe, as nuvens de frente dos seus olhos. Tá conseguindo compreender? Vamos para o versículo 4. Deixa eu ver aqui. 4. Restaura-nos, ó Deus, nosso Salvador. Suprime teu rancor contra nós. A palavra, gente, restaura no hebraico, sugere, sabe, um retorno ao estado original. Na neuropsicopedagogia, gente, que eu sou também neuropsicopedagoga, nós falamos em reorganizar caminhos. Eles pedem que Deus mude, sabe, a fiação interna que foi danificada pelo sofrimento do exílio. Senhor, restaura a gente de dentro para fora. Nos ensine um novo caminho. Eles estão olhando para soluções
e não para o problema. Você consegue compreender aqui junto comigo? Eu sei que sim. Vem, Senhor, fala poderosamente nos nossos corações. Liberta a nossa mente. Em nome de Yeshua. Amém. Versículos 5 e 6. No versículo 5 e 6 está assim: estarás para sempre, Senhor, irritado contra nós, prolongando tua ira de geração em geração. Acaso não nos renovarás a vida, a fim de que o teu povo se rejubile em ti? Gente, o salmista, ele está questionando um pouquinho aqui o estado de depressão, sabe, coletiva do povo. A alegria em Deus, ela não é apenas um sentimento, é vitalidade. Sem essa renovação, o povo vive no modo sobrevivência, vamos colocar assim, luta ou fuga, entendeu? E o versículo 6 deixou claro aqui, gente, é um pedido de reativação da alegria vital. Entenderam? Muito bem. Vamos lá, versículo 7. Gente, o versículo 7 fala o seguinte: revela-nos o teu amor, ó Eterno, e concede-nos a tua salvação. Eles pedem, Senhor, eles pedem para ver. Muitas vezes, sabe, eu tenho um paciente que ele não consegue ver a saída. Mas ver a misericórdia é uma mudança de percepção visual e espiritual. Quando a gente encontra que mesmo diante de tudo aquilo, você sente aquele calor, aquela proteção, que você não está sozinha, que o Senhor, Ele está trabalhando nesse silêncio que você se encontra, tá? Bom, gente, eu tô arrepiada falando para vocês aqui, como a mão de Deus é cura sobre nós. Versículo 8. Ouvirei atentamente o que Deus, o Senhor, tem a nos declarar. Ele promete paz ao seu povo, aos seus devotos, desde que não retornem à insensatez. Aqui está a postura, sabe, gente, de um povo. Ou eu mudo, ou eu continuo do mesmo jeito. Aqui está a postura que você pode escolher, certo? Ouvir, obedecer ou continuar do mesmo jeito. Deus fala paz, shalom, que significa integridade e fidelidade. Deus não fala apenas palavras, Ele comunica um estado de ser que organiza o caos mental dentro de nós. Coloca tudo nos seus devidos lugares. Gente, João escreveu, sabe, uma fala do Senhor: a minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo as dá. É diferente. Nada se compara à paz do Senhor sobre nós. Ela é transcendente. O homem não consegue explicar a paz que vem de Deus. Entenderam? Versículo 9. Em verdade, próxima está a salvação que Ele trará aos que o temem, e a sua glória habitará em nossa terra. Bom, aqui eu posso falar um pouquinho para vocês que, como professora, 17 anos, você sabe que a aproximação, sabe, do mestre facilita o aprendizado com o aluno, né? Quando você se conecta com aquele professor, você consegue aprender mais com ele. A salvação, ela não está longe. Ela habita onde há reverência. Então nós precisamos, Senhor, inclinar a nossa fronte, clamar ao Senhor. A palavra dele fala: se a gente se humilhar e o buscar de todo o nosso coração, ele virá, nos ouvirá e curará a nossa terra. Essa é a palavra do Senhor. Ele sempre nos deu o mapa certinho para tudo.
Versículo 10, gente. Então o amor e a fidelidade se encontrarão, e a justiça e a paz se beijarão. É por isso que eu falei tanto sobre isso. Olha que lindo esse versículo 10. Fala de um beijo, da integração. O coração desse salmo está falando aqui nesse versículo. A misericórdia, a fidelidade se encontram. A justiça e a paz se beijam. Gente, é lindo demais. Este aqui é o ápice. Na psicologia, gente, nós buscamos a integração de opostos, muitas vezes, para poder achar o equilíbrio. A justiça deve ter limites, deve ser firme. E a paz, acolhimento e doçura. Entendeu? Mas só que às vezes a justiça e a paz, elas conflitam. Entendeu? Mas em Deus elas se beijam. Elas se beijam, gente. É a cura completa. É o limite que protege e o amor que acolhe. Olha que paz. Que paz entender que nós temos um Deus assim. Versículo 11. A lealdade germinará da terra e a perfeita justiça descerá dos céus. Uau! Uau! Obrigada, Senhor. Como é bom poder contar contigo. Gente, quando o ambiente interno é curado, ai, como é bom saber que, sabe, que a fidelidade, gente, ela brota naturalmente daqui de dentro. Sabe, é como o desenvolvimento humano em solo fértil, amor de Deus, eu posso dizer para vocês que eu considero um solo fértil, é o amor de Deus. O comportamento saudável floresce. Você começa a se relacionar, a trabalhar, a tudo de forma evoluída, porque você tá leve para a vida. Você fica dentro da vida e você vive, entendeu? Com aquela leveza e gratidão no coração. Certo? Versículo 12. O Senhor nos concederá a felicidade e a nossa terra produzirá a farta colheita. Deus dá o bem. Ele nos ajuda a ter estímulo. E nós damos o fruto, que é a resposta. E Ele nos conduz para isso. É a parceria perfeita entre o Criador e a criatura, entre o Pai e o Filho. Entenderam? É profundo, é lindo, não é, gente? Vamos olhar aqui o versículo 13, estamos quase acabando, é o último, tá bom? A justiça seguirá à sua frente, com a finalidade de preparar o caminho para os seus passos. Uau! Uau, gente, a justiça, ela irá adiante, preparando o caminho para os nossos passos. Olha, nós terminamos com direção. A justiça de Deus, ela não serve para nos condenar, sabe, gente? Mas para pavimentar o caminho por onde nós devemos andar. É o plano de ação. Sabe, por exemplo, pós-terapia. É isso, sabe? É ir olhando para cada degrau e subindo. O que eu preciso fazer para subir nesse degrau? Eu faço e subo. Aí eu olho para o próximo. O que eu preciso fazer? Eu olho e subo. Com segurança, confiando no Senhor. Isaías fala, esse profeta, sabe, que falou tanto da vinda do Messias. Este é o caminho. Andai por ele. Gente, Jesus é o caminho. Ele é perfeito. Ele é a verdade. Ele é a vida, certo? Então, como que nós podemos, gente?
Como que nós podemos ter ações práticas para os dias de hoje com esse salmo aqui? Primeira coisa que eu vou dizer para vocês, como neuropsicopedagoga, eu te convido a identificar onde sua mente está em exílio. O que você precisa restaurar hoje em você? Não ignore a dor. Apresente a Deus, como os filhos de Corá fizeram, tá? Gente, outra ação prática, que é o seguinte: em um mundo de ruídos que nós vivemos, e telas, e barulho, tire 5 minutos de silêncio. Tire 5 minutos de silêncio e vai para um canto e diga: Senhor, vou ouvir o que tu dizes. Vou ouvir o que o Senhor tem para me dizer. Como eu falei no começo, Senhor, estou aqui. Estou aqui. A paz, gente, é uma frequência que exige sintonia. Para isso você precisa esvaziar um pouco o teu cérebro, você precisa esvaziar a sua mente, tá? E a última ação que eu posso deixar aqui para você é o seguinte: seja no seu casamento, com seus filhos adolescentes ou pequenos, ou no trabalho, seus relacionamentos com pessoas, não escolha apenas um lado. Seja firme na verdade, tenha justiça dentro de você para com as suas atitudes, para com os outros, mas seja amável no trato com as pessoas. Você entendeu? O modo de falar, o modo de se posicionar. Traga a paz junto com você. Essa paz que agrada o Senhor. Olha, gente, como que tudo isso toca o nosso coração, sabe? A gente precisa entender que a cura, ela vem em camadas aqui por meio deste salmo. Primeiro a gente precisa lembrar, versículo de 1 ao 3. Depois a gente precisa pedir, versículo de 4 a 7. Depois a gente precisa ouvir, versículo de 8 a 9. Depois a gente precisa integrar tudo isso, versículo de 10 a 13. Entendeu? Às vezes, parece que a vida é um exílio, mas o beijo da justiça com a paz está disponível para reorganizar a sua história hoje. Não se esqueça disso, certo, gente? Eu quero fazer uma oração aqui com vocês. Se caso você puder, feche os seus olhos. Se você não puder, apenas se conecte com a presença do Senhor, tá bom? Então vamos lá. Senhor, Tu és o autor do nosso desenvolvimento. Como Tua serva, Senhor, como eu amo estudar a mente humana, eu reconheço que só o Teu perdão completa, Senhor, o que a ciência não alcança. Meu Deus, como é bom saber, Senhor, que a Tua presença está com a gente aqui neste lugar. Meu Pai, visita agora aquela mulher que se sente em ruínas, aquele casal que esqueceu como se beijar com paz. Que a Tua fidelidade brote na terra dos nossos corações cansados. Restaura, Pai amado, a nossa alegria. Que cada pessoa ouvindo sinta o peso saindo dos ombros agora, porque Tu já cobriste o nosso passado com Teu amor, por meio do Teu Filho amado, Yeshua, Jesus de Nazaré. Amém e amém. Meus amados, minhas amadas, olha, gente, se esse estudo fez sentido para você, como fez assim para mim, se você quiser sentir no seu coração, compartilhe com aquela pessoa que precisa muito de um recomeço, tá bom? Para quem ainda não sabe, eu sou a Sandra Sonsim. Espero você no nosso próximo encontro de fé, aprendizado e conhecimento.
Deus te abençoe muito, muito, muito. Amém.